Vamos lá. Momento escolhendo o professor Wilson. Seguinte, eu acho que até um questionamento, não lembro aqui de quem foi aqui no chat. A questão é a seguinte: quando você vê vários levantamentos, várias pesquisas, cada um apontando uma tendência, surge aquela dúvida. Os caras foram comprados? A pesquisa está errada? Vai ter uma diferença entre o que é o resultado da urna e o que a pesquisa aponta? Vamos lá, vamos pegar um caso concreto para a gente discutir melhor esse assunto. Matheus, coloca para a gentileza aí o Datafolha, porque, vamos lá, Datafolha, enquanto nosso Valteci Freire está lá na mesa acompanhando a gente. Abraço para você, Valteci. Datafolha aponta o Ricardo Nunes, foi divulgada ontem, com 27, Boulos 25 e Pablo Marçal 19. Ponto. Matheus, coloca por gentileza aí a pesquisa da Quest, que foi divulgada na quinta-feira. Nunes na frente com 24, Marçal 23 e Boulos 21. Vejam aí que a Quest bota o Boulos na terceira colocação e o Marçal com 4 pontos percentuais à frente em relação ao Datafolha. E o Ricardo Nunes, ele perdeu 3 pontos percentuais. Vejam aí que a diferença, né? Você tem aí uma tendência, né? Se você juntar Ricardo Nunes com Pablo Marçal, eles estariam mais ou menos com o mesmo percentual de votos, juntando os dois, né? Então, só que você tem uma variação dos votos em relação ao Marçal ou em relação ao Ricardo Nunes. Aí vem a terceira pesquisa, que foi divulgada essa semana, que é a Atlas Intel. Coloca aí, por gentileza, Matheus. Essa aí é a mais dissonante, porque ela joga o Boulos na liderança, com o Pablo Marçal em segundo e o Ricardo Nunes em terceiro, né? E até a Karen Oliveira também falando sobre o Paraná Pesquisa. A gente nem vai entrar nela. Traz para cá que, curiosamente, ontem eu conversei com... Traz para cá, Matheus. Com o Murilo Hidalgo, que é presidente do Paraná Pesquisas. E perguntei para ele justamente por que é essa diferença. E eu vou lembrar o seguinte, gente. A pesquisa Atlas Intel, ela é feita eletronicamente. As pesquisas Datafolha e Quest são feitas presencialmente. Mas quem explica direitinho isso é o Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas. Matheus, coloca por gentileza aí o primeiro trecho da entrevista. Então hoje, qual é o grande problema das pesquisas, tá? Primeiro, as formas como são divulgadas, certo? A pesquisa, ela é um instrumento de informação, ela não deve ser um instrumento de marketing das campanhas. Começa por aí. Segundo, existem formas de pesquisa. Hoje tem formas de pesquisas telefônicas, tem formas de pesquisas pela internet, tem formas de pesquisas presenciais em pontos de fluxo, presenciais residenciais. Então, são várias maneiras de se coletar. Terceiro, se duas pesquisas que forem feitas no mesmo dia, no mesmo momento, elas derem resultados extremamente iguais, é muito difícil disso acontecer. Elas têm uma margem de erro. E se você for ver as pesquisas especificamente de São Paulo, dos principais institutos que está saindo, com metodologias semelhantes, todas elas estão muito próximas da margem de erro. Agora, o que acontece? A forma com que a mídia faz, a forma com que isso dá clique também, vamos ser justos, a clique, bater instituto de pesquisa, criticar instituto de pesquisa, divulgar instituto de pesquisa, dá clique. Tanto que pesquisa virou a ser manchete de todos os sites. Por quê? Porque dá clique. Então, fazer manchetes bombásticas com pesquisa dá clique. Esse é um outro problema também, como a mídia nos divulga, né? Sim. Esse é outro problema. Eu não vejo muitas diferenças que está tendo das pesquisas. O problema são as pesquisas que estão dando diferenças, vamos ser justos, são pesquisas de metodologias diferentes. Não estou fazendo juízo de qual é a melhor metodologia. A melhor metodologia nós vamos seguir, vamos saber lá no final. Sim. Lá no final, quando abrir as urnas, nós vamos saber qual é a melhor metodologia. Agora é cedo para falar. O cara faz pela internet aí? Não, eu discordo. A eleição passada, eu fui vítima disso. A gente discordava da maioria das grandes empresas, eu fui vítima da mídia. Por quê? Porque tá isso, tá aquilo. No final, nós chegamos muito próximos. Do que eu prefiro aguardar antes de fazer juízo final. Mas o que eu te diria é o seguinte, as pesquisas com as mesmas metodologias, elas estão dando resultados muito próximos, se a gente for ver a cidade de São Paulo como base. Agora, só para a gente continuar nesse assunto, né, Rodolfo? Daqui a pouco a gente comenta com mais calma. Eu perguntei para o Murilo Hidalgo sobre a questão... Ele falou, né, nessa primeira parte da entrevista, que a gente só tem como saber se a pesquisa acertou ou errou no momento que você abre as urnas, né, no momento que você começa a fazer a totalização dos votos. Aí eu perguntei para ele, vem cá, ô Murilo, isso significa que há uma influência direta da participação do eleitor, do cidadão que ele sai de casa ou não, ou daquele cidadão que resolve ficar em casa e prefere pagar uma multa eleitoral?
Olha o que o Murilo Hidalgo fala, e ele também dá um recado para você, eleitor que nos acompanha. Todas as metodologias têm vantagens e desvantagens, certo? Agora, a gente vai saber, nesse momento, nessa eleição, qual foi a mais eficaz, quando comparado ao resultado com as urnas. Eu acho que é cedo para falar, certo? Agora, tem vantagens e desvantagens, cada metodologia aplicada. Eu não faço juízo final, essa é melhor, aquela é pior. No final de cada ciclo, a gente tem um setor dentro da empresa que a gente faz comparativos. A gente vê qual das metodologias foi mais eficaz naquele momento. Mas isso é muito cedo para falar. A Paraná Pesquisas, hoje, a gente evita fazer a eletrônica, a gente prefere a presencial, até o momento. Vamos ver o resultado dessas eleições, para ver se muda de opinião ou não muda de opinião. Certo? Mas eu acho que ainda é muito cedo para fazer juízo final. Vamos esperar abrir as urnas de 2024 para a gente ver quais são as metodologias mais eficientes. Como eu te falei, a vantagem e a desvantagem. A primeira vantagem da eletrônica é o custo. O custo baixa bem. Segundo, ao meu ver, pela realidade que a gente tem, abrindo as urnas pode ver que eu mude de opinião. Vamos ver quem vai acertar mais. O que eu vejo na pesquisa presencial, você não pega tanto o engajado, o eleitor engajado. Na eletrônica, pelas nossas experiências, pode ser que tudo isso caia por terra agora que abrir as urnas. Pela experiência que a gente tem, vota mais o eleitor engajado. Ele que é mais engajado na política. É o que é o respondente disso. Já na entrevista pessoal, vale mais a aleatoriedade, né? Você pega o cidadão por acaso. Se ele não quer responder, ele simplesmente recusa, pega-se outro, o mesmo perfil, certo? Então, você tem mais aleatoriedade ao nosso ver. Exatamente. Então, quer dizer, assim, é difícil fazer juízo final, isso que eu te diria. Abrindo as urnas, nós vamos saber, né, nessa eleição, qual foi o método mais eficiente. E aí a gente vai estudar para frente qual método vamos utilizar mais ou menos. Olha, o grande conselho, que isso é um conselho, a Paraná Pesquisa há 35 anos, eu sempre disse às minhas, acredite nas pesquisas, mas não mude seu voto por causa das pesquisas. Não faça voto útil. Vote no candidato, principalmente nas cidades que tem 2 turnos, naquele que se acredita que tem as melhores propostas para a cidade. Não faça voto útil em cima das pesquisas. Pesquisa é um instrumento de informação, não para mudar voto. Respondendo na nossa audiência, né, Rodolfo? Já perguntaram aqui, vem cá, mas qual é a melhor pesquisa? Vai depender do dia da eleição. O Murilo, ele faz o diagnóstico, que eu acho que talvez seja o diagnóstico mais interessante. E Matheus, coloca por gentileza aí a Atlas Intel, porque a Atlas Intel, ela é feita por modo eletrônico. Ela puxa, como ele explicou aqui na entrevista, o eleitor engajado, ele tende a dar um resultado, né? Ele tende a se manifestar mais, né, na pesquisa eletrônica. Então vejam quem são os 2 mais engajados, né, Rodolfo? Guilherme Boulos, militante petista, e Pablo Marçal. Ricardo Nunes, ele é aquele, né, aquele voto mais de centro, né, do eleitor raiz, né, daquele eleitor que não entra em treta de rede social, não briga com a família ou coisa parecida. O eleitor do Boulos e do Marçal não, é aquele eleitor que compra briga. E aí, vamos lá, coloca o Datafolha, porque o eleitor mais aleatório, aquele que vai definir a sua vida no sábado, que não está pensando em eleição, né, ele é um eleitor que, às vezes, ele fala uma coisa para o pesquisador e na hora da urna vai exercer um outro voto. Então, por exemplo, você tem aqui o Ricardo Nunes na liderança e o Guilherme Boulos em segundo, com o Pablo Marçal em terceiro. Quer dizer, você vê que o Pablo Marçal, que é o ser mais engajado, na pesquisa presencial do Datafolha, ele já aparece na terceira colocação. Ou seja, Rodolfo Borges, a gente tem que analisar a pesquisa pelo filme. Não adianta fazer uma foto e imaginar que a gente tem um cenário e pesquisa, gente, só ratificando. Não é exercício de evidência, é análise de tendência. E é isso que, às vezes, a gente, inclusive nós jornalistas, né, acho que é uma coisa que, inclusive, a gente erra. E nesse ponto eu quero realmente fazer a minha culpa. Acho que nós jornalistas também erramos nesse ponto. Pesquisa é tendência, não é prognóstico, né, meu caro? A gente tem até tentado isso, assim, desde a eleição de 22, a gente tem tentado a gente não mancheta o número, porque o número ele diz pouca coisa, o 22, 19, realmente se você for pegar a margem de erro, essas pesquisas estão todos os candidatos estão no mesmo universo de 20% ali, né, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Agora, eu sou um pouco, assim, digamos, mais pessimista do que o Murilo Hidalgo. Eu não acho que nem
o resultado da eleição vai mostrar qual que é a melhor pesquisa. Porque, assim, teoricamente, a melhor pesquisa é aquela que for feita mais tarde, né? Porque, assim, se você publica uma pesquisa na quarta-feira antes da eleição e sai uma no limite, na quinta ou na sexta, ela já pode dar um resultado diferente, porque ela pode não ter pegado ali ou detectado um último movimento, e aí vai estar distante. Para ficar no histórico, o Atlas Intel, por exemplo, o Atlas Intel é um instituto que tem se notabilizado nas últimas eleições, não só no Brasil, por ter, e aí entre aspas, né, acertado mais resultados. Mas aí tem essa questão que a gente falou. Se você pega o Marçal super destacado ou ainda subindo na Atlas Intel, que é feita por internet e, portanto, digamos que o eleitor envergonhado, quero votar no Marçal, mas não quero que fiquem sabendo que eu vou votar nele. Ele se sente mais livre ali, porque ele não está falando para uma pessoa que está entrevistando ele. E aí é curioso, porque no Datafolha, que é feito presencialmente no meio da rua, ele aparece em terceiro nessa. Então, assim, o mais importante, eu acho, né, nesse contexto, é saber da metodologia. Se você quiser saber mesmo, né, se você quiser, em qual pesquisa eu devo confiar mais, você tem que dar uma busca metodologia, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, você confia mais a partir de que perspectiva, né? Nessa de que tem um eleitor envergonhado, por exemplo, que vai falar um voto e vai votar outro, né? Então, assim, você tem que ponderar. O ideal é pegar todas e ir analisando as tendências, comparando, e aí lembrando que o Hidalgo falou, que eu acho que é muito difícil de resistir, mas tente não se influenciar pelo que as pesquisas estão indicando, porque elas podem, inclusive, estar erradas, no sentido de que elas não pegaram um movimento específico, não notaram uma particularidade de um eleitorado, né? Então, assim, sejamos responsáveis na divulgação, mas também no voto, né? Não, exatamente, né, Rodolfo? Essa é a questão, quer dizer, você tem... pesquisa também erra, né? Somos humanos, somos passíveis de erro. Falando mas mudando a chave, né? Algo que, se você não quer cometer um erro hoje, não perca a sabatina com Pablo Marçal. Né? Olha o gancho que o Wilson dá aqui. Sabatina com Pablo Marçal hoje às 7h30, aqui em O Antagonista, sendo conduzida pelo grande Carlos Graeb e pelo Felipe Moro Brasil. Eu até pedi pro Graeb para ele participar hoje no meio-dia, mas falou, Wilson, eu vou estar concentrado aqui na sabatina do Pablo Marçal. Então tá lá, o Graeb concentradíssimo, preparando as perguntas, Felipe para mim preparando os seus questionamentos. Então não perca, 7h30 hoje, sabatina com Pablo Marçal.